Então, vamos lá. Muito bom dia, pessoal. A partir desse momento, a nossa aula está sendo gravada, né? E nós vamos iniciar agora a disciplina chamada Corrente Alternada, né? Eu até tentei desenhar alguma coisa aqui manualmente, ó. Uma espiral não, uma senoide, né? E para tentar simbolizar alternada, que a hora ela sobe, hora desce, hora sobe, hora desce. Para você, né? Vamos lá, os alunos aí vamos participar, pessoal. O que seria a corrente alternada, assim, no seu entendimento? Vamos lá, cada um fala aí um pouquinho. Aquela sobe e desce a tensão? A tensão sobe e desce. É mais ou menos por aí. Ela sobe para o máximo positivo e ela desce para o mínimo negativo. Então, por isso o nome alternado. Ela alterna, às vezes positivo, às vezes negativo. Qual a diferença da corrente alternada para a corrente contínua? Contínua é a mesma, não muda. Igual pilha. Corrente de tensão de pilha. Isso, exatamente. O que acontece? A corrente alternada, a gente tem ela na pré-aula, estamos em casa, né? Aqui a nossa energia que está na nossa casa é dessa forma, é corrente alternada. A corrente contínua, como quem foi que falou? Oi? Quem foi que falou? Qual o nome? Edivane? Então, pessoal, a corrente contínua foi o que o Edivane falou. Ela é fornecida por baterias e pilhas, né? Então, o que acontece? Ela sempre, ou ela está do lado positivo, ela nunca passa do positivo para o negativo. Ou, às vezes, pode estar do lado negativo, só do lado negativo, não alterna do positivo para o negativo. Então, essa é a diferença que nós vamos estudar mais para frente. Aqui, ó. Então, nós vamos ver aqui, ó, princípio de geração. Como é que é gerado essa energia, essa corrente contínua? Tá? Consiste em induzir uma força eletromotriz em uma esfera, uma espira, né? Isso acontece quando a espira é colocada na presença de um campo magnético, produzido por um ímã permanente, conforme a espira se movimenta, variando o fluxo magnético. Variando o fluxo magnético, será induzido uma tensão nos seus terminais. Vocês estão lembrados do eletromagnetismo? Aqui, ó. Esse aqui é o desenho do ímã. Vermelho e azul é o ímã. Aqui no meio, eles colocou esse aqui, uma espira, né? Um desenho aqui, ó. Esse desenho aqui representa uma espira. Então, quando a espira, nesse caso aqui, ele está rodando a espira. Ele vai rodar a espira. E lembra vocês que as linhas do campo magnético vai estar passando dentro dessa espira. Essa alternação, né, a mudança dos campos magnéticos, das linhas magnéticas, vai fazer que a espira gere uma corrente elétrica, é uma corrente induzida. E eu trouxe aqui para vocês, nós até já apresentamos aqui na aula passada, mas vamos voltar e vamos relembrar. Esse aqui, ó, é o desenho do ímã com seu campo magnético. O que acontece? Se o ímã ficar aqui dentro parado, ele não produz corrente elétrica. Vocês estão lembrados por quê, pessoal? Como é que é a pergunta? Olha só, o ímã está dentro, ó, o ímã está dentro da espiral, ó.
ele parado, ele não produz energia. Vocês perceberam aqui? Está parado. Por que a lâmpada aqui não acende? Mas quando ele movimenta, tá vendo a lâmpada acendendo? Quando ele para, ele deixa de produzir corrente elétrica. Por quê, pessoal? Essa é a grande questão. Por causa do atrito que ele faz, né? Não, mas olha só. Eu estou passando esse... campo eletromagnético, não, professor? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu estou passando o ímã aqui dentro sem encostar na espira, ó. O ímã não encosta, não dá atrito com a espira, não, ó. Ok? Olha aí, ó. Tá dentro, bem no centro. Essa espira aqui é redonda. É um formato circular. Ela tá parada aqui dentro sem encostar, né? E quando eu mexo, ela também não encosta. Então, pode falar aí. Campo eletromagnético, não, professor? Olha só. Preste atenção aqui no campo magnético. O campo magnético. O que faz a corrente movimentar é a alteração do campo magnético. Olha aqui, ó. Observa que nessa posição aqui, ó, quantas linhas magnéticas estão passando dentro da espira? Neste caso aqui, somente 4. Ok, pessoal? Somente 4. Então, quando essas linhas que passam dentro da espira, elas alterar, essa alteração é que produz o campo magnético, produz a corrente elétrica aqui, ó. Ó. Ok? Entendido aí? Ok, pessoal? Entendeu? Todo mundo entendeu, pessoal? Vamos lá, vamos participar da aula, galera. Entendi. Não vamos tomar café agora, não. Deixa o café para tomar meio-dia. Quem não tomou, né? Eu mesmo já tomei meu café 5 horas da manhã. Entendeu, pessoal? Então, esse movimento do ímã, ele faz com que a espira, os elétrons da espira se movimentem, né? Agora eu tenho um outro exemplo aqui, que vai ser mais fácil. Olha aqui, ó. Então, é o movimento, né? E se eu pegar um ímã, colocar aqui do lado aqui, ó, e botar o ímã num eixo que ele gira assim, ó. Ele gira nesse sentido aqui, ó. Né? Nesse sentido. Vamos ver como é que vai ser? É isso aqui, ó. Ó, eu vou colocar o ímã aqui do lado da espira, né? Pessoal, isso aqui lá na usina, essa espira, é a bobina da turbina, ok? Aí, aqui é o princípio de criação da energia, ó. Então, o que acontece? Ele pega uma bobina, né, da turbina, bota ela ali, e do lado da bobina, ele vai botar um ímã gigante. E o que acontece? Ele vai fazer o ímã girar. Ó, liberou a água lá da hidrelétrica, ó. A água cai e faz com que o ímã gire. Observa aqui na turbina o que está acontecendo aqui, ó. Observe, quando a parte sul do ímã passa, os elétrons se movimentam numa direção. Quando a parte norte passa, ela gira noutra direção. Pessoal, por que dá essa alternância do movimento dos elétrons? E aí, pessoal? Quero respostas. Vamos lá, o que você acha, né? É claro, eu estou aqui para ensinar para vocês, mas essa perguntinha é bom para despertar a curiosidade da galera aí. Então. Professor, quanto mais rápido... muda de sul para o norte, não? Como é que é? É porque o ímã muda do sul para o norte, por isso que alterna, não?
Isso, mas a pergunta é exatamente essa, ó. O polo norte e o polo sul vai passar aqui, ó, alternando, ó. Ela vai estar girando, ó. Quando o polo norte passa, os elétrons vêm aqui, ó, para cima. Quando, ó, observa aqui esse tipo multímetro aqui, ó. Preste atenção, ó. Eu vou aumentar a intensidade aqui para vocês verem a diferença, ó. Ó, preste atenção aqui no ponteiro aqui, ó. Hora ele vai para o mais, hora ele vai para o menos, ó. O norte é positivo, o sul negativo? De acordo com o nosso estudo lá do magnetismo, como é que se explica isso de acordo com o magnetismo? Vamos lá, pessoal, pode chutar aí. Vamos participar. O polo sul, quando gira, ele passa mais perto da espira, ele fica negativo, porque ele é, acho que é isso, professor. Um polo inverte do outro, não? Olha só, imagina os dois ímãs. Os dois ímãs. Observa um elétron como um ímã. Imagina que tem o polo norte e tem o polo sul. Só um exemplo aqui, ó. O que acontece quando o polo norte passa perto desse elétron? Ele é repelido. Repele, joga ele para uma direção. Aí o ímã continua girando. Aí passa o polo sul. Se o norte repeliu, o sul vai o quê? Vai atrair. Entenderam, pessoal? Entendeu? Esse aqui, ó, é o princípio de criação da bobina, de criação de uma bobina elétrica, de uma hidrelétrica. Lá na hidrelétrica, o que eles fazem? Eles têm esses ímãs aqui girando lá, ó. A água que tem lá aquela represa enorme que tem lá em Foz do Iguaçu é para fazer girar um ímã lá imenso que eles têm lá, umas turbinas também gigantescas, né? Aí o que eles fazem? O que é feito lá? Em vez Ô, deles professor, colocar... Oi. desculpa te cortar. Só uma dúvida. Quanto mais rápido o ímã gira, mais energia faz ou não? É claro, é claro. É excelente observação. Olha aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. Essa torneirinha aqui, ó. Eu vou liberar pouca água, ó. Observa a tensão aqui, ó. Ó, pouquinha energia sendo produzida, ó, corrente, ó. Presta aqui, ó. Agora vamos aumentar a quantidade de água. Ó, aumentou, tá vendo? Aumentou, ó. Vamos botar no máximo. Olha lá, ó. Viu? Então, assim, quanto mais rápido ele gira, mais ele vai produzir tensão elétrica, corrente. Pessoal, preste atenção. O que é essa... Cada piscada dessa aqui, ó. Ó, quer ver, ó? A lâmpada vai piscar agora. O que é esse piscado da lâmpada? É uma unidade aqui da eletricidade, ó. Esse piscado... A alternância de corrente? Não, ele alterna. Que ele vai, na hora que ele volta, acende de novo. Vai, acende, vai no pico. Aí inverte os polos. Uma hora que ele passa o norte, fica positivo, a hora que passa o sul, fica negativo. Aí fica alternando. Deixa eu mostrar um gráfico aqui para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui que acontece, ó. Eu ligo lá, né? Quando ele repele o elétron, né? Quando repele o elétron vem e vai no seu máximo positivo, ó. Aí, quando
quando o ímã aproxima, o norte, né? Aí quando ele vai se afastando, ele vai descendo, chega um momento que ele se anula aqui, ó. Ele se anula. Deixa eu botar uma caneta mais forte aqui, ó. Então, vamos imaginar que o polo norte se aproxima, ele começa, o elétron sobe e vai subindo, até chegar ao seu máximo positivo. Né? Aí, quando ele começa a afastar, ele começa a descer, até chegar numa posição que é zero aqui, ó. Tá vendo aqui o zero? Então, ele chega aqui no zero. Aí começa a se aproximar o outro polo, negativo. Aí ele começa a descer, o sul, né, começa a descer para o polo negativo, vai descendo, até chegar ao máximo negativo. Aí o polo sul, vamos supor que ele vai se afastando novamente, ele vai voltando para o ponto zero. Ó. Aí aqui, ó, passa o polo norte começa a girar novamente, ele sobe novamente e vai subindo até chegar ao máximo e começa a descer de novo. Ok, pessoal? Isso aqui, pessoal, nós chamamos de frequência. Frequência. Aqui, tá vendo que tem uma marcação bem aqui, ó? Isso aqui é um período. É um período. Esse período aqui é uma frequência. Na nossa energia, nós temos uma frequência de 60 Hz. No Brasil é 60 Hz. O que significa 60 Hz por segundo? O que significa isso? Que ele fez a velocidade lá, ele produziu 60 ciclos desse aqui em 1 segundo. Ó. 60 ciclos em 1 segundo. O que vai acontecer quando ele atinge os 60 pulsos? Aqui, quando ele está devagar, você percebe a lâmpada pulsando, cada piscado da lâmpada é um pulso, é uma frequência, né? Aí o que acontece? Ó? Quanto mais aumenta a velocidade do ímã aqui, ó, com mais água, ele vai aumentando a frequência. Ó, ele vai aumentando a frequência. Aqui não dá para chegar nos 60 Hz. Não dá. Porque quando chega numa frequência assim, muito elevada, você não vê mais o piscado. É tão próximo um do outro que você não enxerga mais a lâmpada piscando. Na realidade, a lâmpada da sua casa aí, ela fica piscando. Só que ela pisca numa frequência tão rápida que não dá para a gente perceber a olho nu. Né? Às vezes você consegue, assim, você está em casa, a frequência diminui um pouquinho, você vê assim, tipo a luz tremendo, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Já perceberam? Não. É assim, preste atenção. Eu já percebi isso várias vezes. Quando você vê que a frequência diminui um pouquinho, a lâmpada fica tipo assim, você percebe que ela está um pouco piscando. A gente fala, nossa, a energia está meio fraca, né? Na realidade, é a frequência aqui, ó, que ela vai diminuir de menos de 60 Hz. Quando está a 60 Hz, a gente não vê o piscado. Ok, pessoal? Okay. Professor, quando o povo fala que a energia está só numa fase, o que significa? É o seguinte, aqui, ó, aqui imagine que isso aqui é uma hidrelétrica, né? Lá onde tem as turbinas da hidrelétrica. Aí o que acontece? Para se aproveitar esse ímã melhor, né? Para se aproveitar esse ímã, você há de conver comigo, você concorda comigo com o ímã rodando aqui, ó? Eu poderia botar várias turbinas dessa aqui em volta dele? Imagina aqui o ímã girando aqui, ó. Vou botar aqui. O ímã girando, tá? Aqui de um lado eu coloco uma turbina, aqui do outro eu coloco outra, e desse outro lado eu coloco outra. Entendeu? O que acontece? Se eu coloquei 3 turbinas, eu tenho 3 turbinas produzindo energia. Aí o que acontece? Cada energia produzida por uma turbina é uma fase. Uma fase. Então, ele como a maioria é 3 turbinas. Então, a produção nossa é a produção trifásica. Ela passa aqui na nossa frente da rua 3 fases. Né? As 3 fases.
são 3 fios que está trazendo a energia lá da turbina. Aí o que acontece? Né? Na minha casa aqui, ela é uma casa trifásica, uma casa grande, eu tenho vários chuveiros, eu botei 3 fases, eu botei trifásico, porque uma fase só poderia não aguentar, né? Vamos supor que eu trago para dentro da minha casa 3 fases. Deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Deixa eu achar um espaço livre aqui, ó. Aqui, ó. Eu trago para dentro da minha casa. Eu trago aqui para minha casa. Na rua tá passando 3 fases, ó. Vai ser tudo. Cada um tem uma cor. Na rua passa 3 fases. Cada fase dessa está vindo de uma turbina que está produzindo energia lá na hidrelétrica. Ficou mal desenhado aqui, mas tudo bem. Quando você tem uma ligação em casa, uma ligação monofásico, você pegou uma fase dessa e trouxe para dentro de casa. Ó. Aqui, trouxe para o seu quadro de distribuição. Ó. Uma fase. Aí o que acontece? Somente essa fase aqui vai alimentar a sua casa. Se você é uma casinha pequena, só tem um chuveiro, tem poucos equipamentos, então não tem problema. Mas você vai aumentando o tamanho da casa e essa fase aqui ela não dá mais, ela não consegue suprir a sua necessidade. Não consegue. O que você faz? Aumentou a potência da casa, a gente pega mais uma fase e traz, né? Aí mas aí eu terminei meu curso aqui, né? Eu fiz o curso de eletrotécnico, tal, terminei, e realmente, quando você terminar o curso, você vai ser promovido, vai arranjar um serviço que você vai ganhar 3, 4 vezes mais do que você está ganhando hoje. Aí aquela casinha que você mora, lá naquele bairrozinho, você já não vai estar satisfeito com ele, entendeu? Depois que você está com aquele emprego lá, como técnico em eletrotécnica, aí você vai juntar uma grana, vai construir uma casona grande, um sobrado, né? Que aí nem 2 fases não vai dar mais. Você vai ter que colocar na sua casa as 3 fases, ó, entrando aqui na sua casa. Ó. Aí você entra com elas aqui no quadro de distribuição, ó, tá as 3 fases entrando no quadro de distribuição aqui, ó. Vamos botar ele quadrado, ó. Vou botar ele quadrado aqui, ó. As 3 fases, ó. Aí o que acontece? Aqui dentro, você entra essas 3 fases, um disjuntor geral, trifásico, né? Tripolar. Aí desse disjuntor, você faz a distribuição. Você pega uma fase e joga para um chuveiro, pega outra fase, joga outro para outro chuveiro, a outra fase para o terceiro chuveiro. Entendeu? Aí, o que acontece? Vai que dá problema em 2 fases dessa aqui, ó. Aí você percebe que dentro da sua casa só um chuveiro está com a água quente. Os outros 2 está frio. Aí o que aconteceu? Que caiu 2 fases, só está cooperando com uma fase. É isso que você perguntou? Isso. É igual tava. Minha pergunta era como assim, quando acaba a energia, ela volta bem fraquinha, né? Aí quando o povo fala assim, a energia voltou, mas voltou só uma fase. Tem a Isso. ver também, como o senhor falou? É isso aqui. É porque acabou, ela voltou, na realidade, ela voltou só num fio desse aqui, ó. Ela voltou só num fio. Aqui na minha rua, aconteceu algo engraçado. A minha casa é trifásica, né? Minha casa é trifásica. Aí o que acontece? Acabou, nós temos um grupo aqui da rua, né? Aí acabou e dentro de 15 minutos voltou apenas uma fase. Aí na minha casa acendeu todas as luzes, né? Porque a minha luz, a minha instalação elétrica, a luz, o circuito de luz da minha casa está ligado naquela fase que estava funcionando. Então funcionava a luz. E nas outras casas, tem outras casas aqui que não são trifásicos, aí eu falei, para mim chegou. Aí os outros, não, na minha não chegou. Eu pensei, uai, que negócio estranho, né? Como é que chegou na minha e não chegou na deles? E o que eu percebi? É porque chegou apenas uma fase, né? A minha trifase, uma parte da minha casa funcionou, outra parte não funcionou. Ok? Entendido? Entendido. É mais ou menos assim, né? É mais ou menos assim. Vamos voltar lá para o nosso experimento.
Então, aqui, ó, vocês observem, né? Aqui, ó, aqui dá para ver claramente, ó. Quando o Polo Norte passa, a energia é positiva. Quando o Polo Sul passa, ela é negativa. Observa aqui os pontinhos aqui, ó, que ele vai e volta, ó, pessoal. Ele vai e volta, ó. Esse movimento aqui, ó, é o que produz as correntes elétricas, esse atrito desses elétrons com o material aqui, que é um cobre, que produz a corrente elétrica, que é o que nós vamos fazer aqui. Eu já passei para vocês na aula passada o exemplo aqui da lei de Lenz. Eu vou passar novamente porque nós vamos estar falando sobre isso agora. Ok? Só que eu vou ter que fazer aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que vir aqui e vou tirar e colocar novamente para colocar o som. Aqui, ó. Então tá. Vou passar um videozinho aqui, pessoal. Ele é 4 minutos e 11 segundos. Uma atividade simples. Pegue um tubo de cobre, que é condutor, mas não magnético. Jogue um pedaço de aço para baixo através do tubo. Ele cai rapidamente sob o impulso da gravidade. Agora, através do mesmo tubo de cobre, jogue um ímã. Você verá que o ímã cairá bem lentamente. Por que isto acontece? Este fenômeno pode ser explicado como a lei de Lenz. Quando o polo norte de um ímã em barra se aproxima de uma bobina, o campo magnético se alinha e, por isso, o fluxo magnético ligado à bobina muda. Isto aumenta uma força eletromotriz, de acordo com a lei de Faraday de indução eletromagnética. Esta força eletromotriz induzida, por sua vez, gera uma corrente na bobina e ela flui no sentido anti-horário. Aqui, o movimento das agulhas indica o fluxo da corrente convencional. Esta corrente induzida, por sua vez, gera seu próprio campo magnético, de modo que este lado da bobina, voltado para o polo norte do ímã em barra, age como o polo norte do campo magnético induzido. Assim como os polos se repelem entre si, o campo magnético secundário tende a se opor na aproximação de um ímã em barra e a energia mecânica gasta ao sobrepor esta força repulsiva é convertida em energia elétrica. De modo semelhante, quando o ímã se afasta da bobina, a corrente induzida flui no sentido horário, transformando o final da bobina, em frente ao ímã, no polo sul. Portanto, o polo norte do ímã tem que sobrepor a força de atração entre o polo sul do campo magnético induzido e o polo norte do ímã em barra. Novamente, a energia mecânica necessária para sobrepor a atração é convertida em energia elétrica. Deste modo, vimos a direção da corrente e do campo magnético e o movimento para frente e para trás do ímã em barra. A partir disso, podemos ver que uma força eletromotriz induzida gera uma corrente em uma direção tal que o campo magnético secundário induzido se opõe ao campo magnético induzindo a corrente. Isto é conhecido como lei de Lenz. Para verificar a declaração acima, imagine por um momento que o polo norte de um ímã que se aproxima da bobina induz uma corrente que flui no sentido horário da bobina. Como resultado, a extremidade da bobina voltada para o ímã se torna o polo sul. Assim, devido à atração inerente entre os polos desiguais, o ímã será automaticamente pressionado na direção da bobina, sem desprender qualquer energia mecânica, o que significa que a energia elétrica pode ser produzida sem executar qualquer trabalho mecânico. Isto viola a lei de conservação de energia. De fato, para satisfazer a lei de conservação de energia, é essencial que a corrente induzida flua nesta direção, e este efeito magnético produzido pela corrente induzida vai se opor ao campo magnético externo. Neste caso, o movimento relativo do ímã em relação à bobina induz a força eletromotriz nesta direção, de forma a se opor à aproximação ou retirada do ímã. Agora, vamos voltar ao exemplo que consideramos no início. Neste caso, o ímã cai bem lentamente, porque o tubo de cobre adquiriu um campo magnético modificado com o ímã em queda. Este campo magnético
magnético modificado induz corrente no tubo de cobre. A corrente induzida no tubo de cobre, quando gira, produz seu próprio campo magnético, que se opõe ao campo magnético do ímã em queda através dele. Por isso, o ímã cai bem lentamente através do tubo de cobre. Pessoal, agora eu vou passar um vídeo aqui que mostra como é criado a corrente alternada, tudo bem? É outro videozinho, um desenho, né, que vai nos mostrar um exemplo como é feita essa corrente alternada. Vamos lá, preste atenção, pessoal, não se dispersam, assistam, hein? Aqui é muito importante. Viagem na eletricidade. A alternada. No princípio, para ter eletricidade, certos senhores tinham inventado a pilha elétrica. Dentro de uma pilha, sob efeito da energia química, temos de um lado elétrons menos, do outro não. É o lado mais. Os elétrons se recombinam com os mais, passando no filamento de uma lâmpada, por exemplo. A corrente é contínua, porque os elétrons menos estão sempre do mesmo lado. Outros senhores tinham aperfeiçoado um outro método. Com fios bem isolados, eles faziam uma bobina e, na frente, divertiam-se em girar um ímã. O princípio é mais ou menos este. Quando o polo norte do ímã chega, os elétrons são arrancados de sua órbita e vão para o lado do ímã, ficando mais do outro lado. Temos então, como dentro de uma pilha, um mais e um menos. Evidentemente, assim que não giramos mais, nada mais acontece. É lógico num sentido. Não podemos fabricar energia, mesmo a elétrica, a partir de nada. Então, continuando a girar, é o polo sul do ímã que chega à frente da bobina e aí acontece exatamente o contrário de antes. O mais se torna menos e vice-versa. Ainda temos corrente, sim, mas na outra direção. De modo que a corrente vai alternativamente numa direção, depois na outra. É o que chamamos de corrente alternada. Mas os outros diziam: eletricidade que muda de direção assim, sem parar, não é a verdadeira eletricidade. Evidentemente, a lâmpada piscava. O ímã não girava muito rápido. Então, aproveitemos para tentar ver o que está acontecendo graças à nossa câmera especial e para fazer um pouco de teoria. Esta flecha representa a direção e a intensidade da corrente. Primeiro, a corrente é máxima em uma direção. Depois, decresce. Torna-se nula. Cresce na outra direção. Decresce de novo. Volta a mudar de direção. E por aí vai. Se a corrente volta a ser máxima em uma direção uma vez por segundo, como aqui, dizemos que a frequência da corrente é de 1 Hz. 2 vezes por segundo, 2 Hz, etc, etc. Há um outro modo mais divertido de ver as coisas. Pegue a flecha que representa a intensidade máxima, faça-a girar em um círculo imaginário que você desenha ao lado do fio. Pois bem, enquanto
qualquer momento, a intensidade real que passa dentro do fio é igual a isto. Quer dizer, a projeção ou a sombra da flecha giratória sobre o fio. Podemos até fazê-la traçar uma curva. É uma senoide. Mas voltemos aos nossos senhores. Eles aperfeiçoam o alternador. O ímã põe-se a girar mais rápido. A frequência da corrente aumenta, 4 Hz. Para 10, 12 Hz. Já quase não pisca. 50 Hz. Aí já não percebemos mais nada. 50 Hz é a frequência da corrente alternada que chega hoje na casa de vocês. A iluminação, o aquecimento funcionam bem. Os motores elétricos também. E hoje, um único alternador de central pode alimentar de eletricidade mais ou menos 1 milhão de lares. A ideia destes senhores, então, não era má, pois se precisaria dizer também que a corrente alternada se transporta muito mais facilmente. Mas por que é preciso de uma tão alta tensão? Porque ela viaja em 3 fios e tem um nome de corrente alternada trifásica. Falaremos disso depois. E aí, pessoal? Prestou atenção no nosso vídeo? Só o olho, professor. Sim. É muito bom, né? Esse vídeo aí é um vídeo produzido na França, né? Ele é muito assim, ilustrativo, né? Então, pessoal, aqui nós vimos, né? Olha só, nós vimos aqui, ó, é praticamente esse princípio, ó. Foi explicado naqueles 2 vídeos, né? Exatamente como é produzida a energia de corrente alternada. Ok, pessoal? Tudo bem. Vamos continuar com a nossa aula. Eu vou aproveitar aqui que eu dei uma pausa aqui e nós vamos fazer a chamada, tá, pessoal? Vamos fazer a chamada e eu vou dar uma pausa aqui na gravação para não ficar grande o nosso vídeo.